Fala família Bonádio, mais uma vez aqui no nosso quadro No Chão, um quadro que já deu para vocês perceberem que é para acabar com as diversidades, para acabar com a guerra e respeitar o livre-arbítrio, gente. E hoje aqui com um pastor e uma filha de santo. Eu vou vivendo ao vivo essa vida louca, fazendo um bom uso da palavra fé. Não quero mais saber desse seu bate-boca, eu vim pra te mostrar que ainda tô de pé. Eles dizem por aí que a fome é o que mata, matam pra sobreviver. Nosso grandíssimo Rogério. Eu fiz questão de trazer o Rogério aqui, família, porque é um amigo meu particular, trabalhamos juntos em uma loja de carro, loja essa que o pastor está até hoje trabalhando lá firmemente e à noite cultuando seus fiéis, colocando a palavra de uma forma bem bacana, de uma forma bem legal, colocando para as pessoas realmente qual é o caminho. E a Ju, a nossa filha de santo, uma coisa que eu sempre quis perguntar para o filho de santo. É igual o Perseu, que é o filho de Zeus, você tem uns poderes também, troca um soco. Como é que é esse negócio de filho de santo, Ju? Não tem nada. Eu simplesmente tenho na casa, né? Eu sou filha porque eu tenho uma pessoa mais velha na casa, que é o meu zelador de orixá, que eu respeito como um pai, né? Porque é uma religião hereditária, né? Que um respeita o outro. Perfeito. E por isso que é filha, tem mãe, tem pai, somos irmãos, né? Por essa relação de ser tudo a questão de hereditariedade. Ah, entendi. Pastor, eu gostaria de começar realmente com o senhor. Porque o senhor, hoje, agradecendo mais uma vez, eu sei que dentro da sua religião, dentro desse caminho, existem algumas regras, digamos assim, né? Algo que nós não podemos estar fazendo, até para não desrespeitar a igreja, não desrespeitar a palavra propriamente dita. Diz para mim um pouco desse livre-arbítrio, um pouco do que o senhor entende desse caminho que é o caminho propriamente de Deus. Então, o caminho de Deus, como nós nascemos, nós entendemos que quem é o autor da vida é o Senhor, né? Eu acho que todos nós, independente de religião, independente de segmentos, entendemos que quem dá a vida é o Senhor. Alguns, cientistas dizem, que existe a tal da evolução, etc. Mas ainda não conseguiram provar nada, enquanto nós vemos que um simples, vamos dizer assim, líquido forma um ser humano com ossos dentro de um ventre de uma mulher. E algumas até hoje não consigam ter ainda, não consigam gerar, porque uma mamada está fechada. Mas quando o Senhor entra, nós vimos já muito milagre acontecer na vida de muitos. Ele entra e faz o milagre e abre a madre de modo que dá a vida. Então, partindo desse princípio de vida, autor da vida, dono do mundo, então nós respeitamos a palavra, que é o que ele deixou para a gente. Ele deixou um passaporte, porque é nos colocado que quando nós viemos a padecer ou falecer, nós temos depois um dia com o encontro com o Senhor. É um dia que nós vamos ter que prestar contas para Ele, entendeu? E é um dia de separação. Aqueles que buscam o Senhor e entenderam aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Então, assim, eu só tenho a respeitar isso. E como não poderia deixar de dizer, eu amo essa garota que acabei de conhecer, você é uma bênção, entendeu? Eu amo você. E a gente ama o pecador, não amamos o pecado, nós abominamos o pecado, isso tem que deixar muito claro, As pessoas às vezes atingem muito religiões e tal. E um dia eu fui uma pessoa ignorante, eu fui uma pessoa que não entendia muito das coisas, depois comecei a entender quando me deparei. Então a visão é muito simples, o livre-arbítrio é assim, cada um escolhe o caminho que deve andar. Porém, o que a Bíblia nos ensina? O que a palavra do Senhor nos ensina? Que existem só dois caminhos. A porta larga e a porta estreita. A porta que leva à salvação e outra que não leva à salvação. Então é isso que nós cremos, então nós fazemos menção disso. E ainda diz, para finalizar, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso analisar. Então, quando eu não quero acreditar na irmã, eu não quero acreditar em você, eu não quero acreditar em mim, eu não quero acreditar em A e B, e nem C, eu quero acreditar em quem? Eu quero acreditar naquilo que o Senhor diz. Então eu fui buscar. E quando eu achei, então por isso eu me encontro hoje nessa condição. Na paz. Enfim, eu sempre percebi isso. Que o crente, posso chamar assim, Sim, o crente, ele é mais em paz mesmo no decorrer do mês, assim, a gente que sempre trabalhou com pressão, vendendo carro, aquela coisa toda. Então
Então ele tinha uma certeza maior de que ia chegar lá do que qualquer outra pessoa de outra religião. Então isso era um caminho muito bacana. E no candomblé eu percebo a possibilidade de aceitação dessa diversidade, né? Isso que particularmente eu gosto de outras religiões. No candomblé, ou enfim, no espiritismo, tentando englobar, se você chegar lá, não importa a sua roupa, não importa a sua opção sexual, a cor da sua pele, lógico que para o crente também a cor da pele isso não reflete nada, mas só entrou num contexto geral. Mas a aceitação, então assim, eu percebo que o espiritismo, ele aceita com um pouco mais de amor o pecador, num aspecto de que, olha, continue pecando que eu vou continuar te amando. Então, é mesmo assim, ou você acha que quando tem essa questão, quando chega alguém com um pecado, com algo que, como eu posso dizer, com algo que não seja justo, sofre esse conceito pela mudança, sofre essa informação pela mudança, ou é uma coisa mais deixando seguir? Como que é o seu caminho para Deus? Conta para nós. O candomblé, assim, eu entendo o candomblé muito novo, eu era criança, né? Eu já frequentei outras religiões e o candomblé sempre ensinou assim: Deus é acima de todas as coisas. Deus não é religião, Deus é você ter fé. Religião é uma crença que cada pessoa escolhe uma coisa diferente. Infelizmente, algumas religiões têm um preconceito muito grande. E no candomblé não. Ele não aceita o pecado, até porque a gente tem regras dentro do candomblé, a gente tem deveres, a gente tem que respeitar o próximo, mas essa questão da diversidade entre raça, entre opção sexual e tudo, é assim, todos somos iguais, e lá aprendemos isso, todos somos iguais, independente da sua opção sexual, da sua cor de pele, somos iguais. Então a gente aprende a amar o próximo, a gente aceita na questão de você pode ser o que for, mas eu te amo porque você é o que é, e você está dentro da religião, a gente está ali para louvar o orixá. Então eu te amo, eu amo o seu orixá, eu estou ali para cultuar o orixá e você está comigo. E a relação com o pecado é assim, se a pessoa tem algumas divergências na vida, ela escolhe um caminho errado, o candomblé, ele também, assim como o evangelho e tudo, ele busca levar a pessoa a procurar um bom caminho, a fazer com que ela tenha fé, com que ela acredite que se ela mudar os passos dela, a vida dela vai melhorar. Eu vou vivendo ao vivo essa vida louca, fazendo um bom... Então, é isso que eu entendi, só para que vocês entendam também, como eu disse, eu fui à igreja lá do pastor Rogério e tive palavras, tive instruções, saí de lá com um propósito, como eu falei, caminhos, coisas bem bacanas que a gente pôde ouvir, realmente o caminho de Deus. Uma coisa que foi dito na palavra nesse culto propriamente, que foi muito bacana, eu particularmente achei muito legal, que estava dentro do que a gente estava querendo propor hoje, é que o missionário, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele disse que um espírita, ele fica na casa durante 7 dias, ele raspa a cabeça, ele fica sem comer dentro de um quarto escuro, isso para mostrar simplesmente a sua fé, né? E que muitas vezes um crente acaba deixando de ir ao culto para ir na festa da família ou para ir em determinado ponto. Então, eu pude perceber que até mesmo dentro da igreja está acabando essa questão de propriamente taxar ser bom ou ser ruim, né? Está acabando propriamente mesmo. Então assim, eu me espanto quando uma pessoa vestida como você está hoje pode ser achincalhada. Então, nesse culto em questão, eu postei uma foto em caráter de teste, eu tive 1000 curtidas. No dia seguinte, não lembro, foi no dia seguinte, mas foi dentro da mesma semana, fui para conhecer a casa e também postei uma foto. Eu não tive 30. As pessoas se assustaram e elas até comentaram, falaram, como é que você sai de uma igreja e vai para um centro? O que você está fazendo da sua vida? E sem entender que a ideia era conhecer, que a ideia era poder passar alguma coisa hoje aqui para vocês. Pastor, no dia que eu estive no culto, eu ouvi um dos pastores mencionando o fato de ser necessário estar de terno na presença de Deus, né? De ser realmente necessário. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho disso, porque eu tenho certeza que sua visão é diferente. Bom, gente, é assim, a
Ali talvez a sua interpretação, né? Você deve lembrar, ele não falou assim, você tem que vir de terno, ele não falou essa expressão, ele falou assim, uma melhor roupagem. O que ele quis dizer? Que às vezes nós gastamos tanto com o nosso eu particular, com a nossa carne, a coisa que gastamos assim, para nos vestir para o próximo ver, né? E nunca para Deus ver. Entendo. Eu acho que é uma preparação, por exemplo. Eu acho que conseguindo compreender um pouco melhor essa questão do que o crente coloca para Deus, você começa a ter uma visão um pouco mais ampla do que é o crente, do que é o ser humano. Isso é bem bacana. E eu falo, por exemplo, quando a gente vai bater em tecla de dízimo ou algo do gênero, nunca que eu vou chegar no candomblé e vai ter lá uma situação para passar. Lá eu tive uma visão diferente de verdade. Porque o caminho, o que o crente propõe, simples assim, o que o crente propõe é que você faça algo por Deus. E aí espere que Ele vai fazer algo por você. Então, até mesmo o dízimo, mas fulano, mais ciclano, então muito em função disso que é o senhor que está aqui hoje. Mas fulano, mais ciclano usa o dinheiro para isso, usa o dinheiro para aquilo, e na Bíblia está dizendo que é para dar o dinheiro para a casa do tesouro, e que aí a culpa não é sua do que é feito para frente. Mas até isso é uma coisa que se você faz por Deus, se você faz realmente para Deus, você tem uma resposta bacana. Então você consegue associar esse caminho de uma forma diferente. Eu tive de verdade, pastor, eu tive uma outra visão depois que eu saí daquele culto do ser humano crente, do humano mesmo crente. E eu estou muito satisfeito com esse novo eu de hoje. Até porque sempre fui voltado muito para a população, venho do fundo, da leste, então lá a gente tinha muito espiritismo, né? Tinha aquela coisa que a gente está no meio do mato, né? Então tinha muito essa questão. Mas hoje eu tenho uma visão muito bacana mesmo, pastor. Eu tenho uma visão particular que é assim, existem portas. Sim. Então existem muitas portas para o pecado. E se você souber fechar a porta, né, você logo vai estar obstruindo, você vai estar vetando a entrada do pecado. E muitas vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa... Você está falando de dentro da igreja, mas vamos falar lá de fora, e se a gente não tomar cuidado, isso pode entrar na igreja, como pode entrar também na sua casa. Então, se a gente tomar cuidado, a pessoa vai com uma vestimenta, muito como você reparou no moço, poderia ter sido uma moça. Perfeito. Uma roupa, sim, vamos dizer, extravagante, ou até sensual, até o extremo, para dizer, erótico. Perfeito. E aí? Aí o caso chama o quê? O irmão que está ali para adorar o Senhor, que ele tem que ter foco, né? No Senhor, ele já é desviado, por quê? Porque ele deu lugar para a carne, ele começou a alimentar a carne. E quando você alimenta o espírito prevalece. Quando você alimenta a carne prevalece. Perfeito. Então você começa a alimentar a carne. Então ali ele quis dizer, numa condição de você estar bem vestido, né? Perfeito. Não só elegantemente, mas como principalmente, né, decentemente, né? Você vê assim como você tem, né, as vestimentas apropriadas, né? Na nossa religião tem a roupa. Quem faz parte da religião, toda vez que a gente vai frequentar, igual eu tenho casa dos meus tios de santo, né? Dos meus próprios irmãos de santo que tem casa aberta, quando a gente vai frequentar a casa, eu sempre vou de baiana, né? A gente vai sempre arrumado porque a gente já tem um conhecimento na religião. Então a gente tem a roupa apropriada para ir poder participar do culto ao orixá. Mas as pessoas que vão de fora, geralmente, não Sim, sabem, mas sempre vão assim, uma roupa do dia a dia, né? É bem a questão. Respeitam, é muito difícil você ver uma pessoa com uma roupa sensual. Não, sempre vão apropriadas a uma situação por saber que ali também é um culto, né? Sim. Até porque, né, galera, roupa sensual é na balada, né? Pelo amor de Deus, a gente quer passar uma visão, quer te passar um caminho, mas vai colocar sua saia curta lá na minha casa não, a gente tá falando de outras coisas. Ju, mas fala pra mim, o que você sente quando você sai assim? Existem alguns momentos que a pessoa, ela tá no meio do trabalho, acabou, vamos dizer, enfim, ela tem que comprar alguma coisa no momento, ela não vai se trocar, ela não vai mudar a roupa, ela tem que sair assim. O que você sente, Ju? Conta pra nós e dá uma olhada na bolinha do olho dessas pessoas que estão te vendo. Eu me sinto bem, porque eu acredito e eu defendo a religião que eu sou. Eu defendo o candomblé. Aonde eu for, eu sempre vou defender a minha religião, porque eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Então eu me sinto muito bem. Se alguma pessoa me trata mal, aquilo não me ofende, porque pra mim é falta de conhecimento. Porque da mesma forma que eu sou do candomblé, ela pode ser de outra religião e eu não vou tratá-la mal por isso. Mas esse tratamento, ele é contínuo, ele acontece? Por exemplo, cada vez que você sai na rua, digamos que se você saísse aqui agora, a probabilidade de alguém gritar alguma vez que era pra você, ela é muito alta. Não é só a forma de
gritar, você percebe a forma de te olharem. Porque se eu sair com uma calça jeans, com uma roupa comum, uma pessoa pode me olhar e me achar bonita, sabe, mexer comigo e tudo. Agora, se eu sair assim, as pessoas olham de cara feia. A gente, assim, eu sou do Candomblé, minha família é do Candomblé, meu namorado é do Candomblé, e a gente fala sobre Candomblé dentro do ônibus, porque é uma rotina nossa, é o nosso cotidiano. Então, pra gente é uma conversa normal, assim como a gente tá tendo agora. E muitas pessoas, só da gente falar, olham de cara feia como se aquilo fosse o fim do mundo, sabe? Se a gente estivesse falando palavrões, se a gente estivesse falando coisas eróticas, se estivesse ofendendo os outros. Ju, o que você diria para essa pessoa? Rápida e curta, o que você diria para essa pessoa que te olha, que te marca por conta de uma vestimenta? Que assim, você não deve olhar o exterior, você deve buscar conhecer o interior. Que procure e tenha um conhecimento antes de criticar. Porque criticar sem conhecer é feio, é preconceito, é intolerância com o próximo. Você tem que amar o próximo independente do que ele é. A pessoa tem que fazer aquilo que ela se sente bem. Não fazer com que o próximo se sinta bem, fazer com que ela se sente bem. Porque cada um tem uma vida. Deus deu uma vida única para cada um. Então cada um tem que cuidar dela sem criticar o próximo e aceitar o próximo. Como diria um de nossos famosos poetas atuais, contemporâneo, ado a ado, cada um no seu quadrado. Pastor, poetas atuais, o Brasil tá bom, né? Tá cheio de poeta atual, contemporâneo, uma coisa massa mesmo. Pastor, diz pra mim, qual a sua mensagem, qual o seu recado para a grande maioria? Porque eu acho que hoje o crente no país é a grande maioria. Eu acho que está muito forte mesmo, é uma coisa contínua, até pela pregação, aquela questão de conquistar cada vez mais almas, mais pessoas, levar mais pessoas à glória. Então, consequentemente, tá tendo esse acréscimo muito legal. Então, assim, pensando hoje na maioria, né, e desde os primórdios nos dizem que a maioria, quando se trata de população, acaba sendo burra, porque ela tem tanta força que ela vai como um soco só, né? E isso pode machucar muita gente. Hoje, para a sua maioria, pastor, o que a gente pode falar para eles para passar esse caminho, que é o que a gente está propondo aqui, gente? Não é um debate. Se você está assistindo a gente até agora, que imagina que vai ter um debate, a sua religião é melhor que a minha, corta, sai do canal, desliga, não vai acontecer. É uma visão de livre-arbítrio. É uma visão de que, independente para qual religião, quem manda é Deus. Ponto final. Aí acabou. E que cada um sai com a roupa que quiser de casa. Mas, pastor, por favor, faça essa mensagem para nós. Então, é assim, nós, né, como eu havia dito, nós cremos que fomos feitos por Deus. E a história não vai acabar quando você morrer, né? Aliás, existe depois uma continuidade em Deus, né? Ele é o autor da vida e diz que depois nós temos que prestar conta. Então eu quero até falar para você que talvez está aí, né, sem saber para onde vai agora, o que fazer. Deus, ele diz na palavra assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então ele diz assim ainda: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ninguém vem e não vai, é porque ele está lá na glória. Então, não há uma porta diferenciada ao nosso entender. Nós acreditamos que aqui na terra você pode escolher o caminho que você quiser. Porém, naquele grande dia, né, o Senhor, ele vai exigir de você algumas posições, algumas atitudes que você deveria ter tomado em vida. E ele deixou escrito. E aqui na terra você pode escolher o caminho que você quiser, mas o grande problema é o depois. A Bíblia diz que o Senhor está voltando, Jesus Cristo está voltando. E ele vai vir buscar uma igreja remida. Ele vai vir buscar uma pessoa, né, que aceitou os propósitos que ele deixou escrito para que seguíssemos, para que depois viéssemos ser salvos por ele. É isso que nós cremos. Então somente isso, mas com um amor assim incondicional também, mais ou menos assim. Entender a palavra, compreender o livre-arbítrio, compreender que Deus nos ama isso aí, acima de tudo, independente de quem nós somos. E eu gostaria, antes de finalizar, depois vai ter só mais um pedacinho aí, eu liberto vocês, chamar vocês para junto comigo aqui, rezar a primeira oração que nos foi ensinada. Isso para todo mundo ver que não vai mudar em nada, pelo contrário, só vai nos acrescer, né? Sim. Então vamos lá? Vamos lá, ok. Pode ser? Vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Ah lá, Miguel Falabella. Mas, gente, espero que vocês tenham compreendido. Esse é o caminho da oração, é o caminho da paz, é o caminho do amor, é realmente o caminho de Deus, é realmente o caminho que a gente acredita. Eu particularmente aqui querendo expressar a minha humilde opinião, tenho uma fé, vamos colocar na linguagem de hoje, uma brisa, que Deus está no mar. E me sinto obrigado a estar no mar e em determinados pontos, já me vi em momentos da minha vida de falar, cara, eu não aguento mais. E sair daqui, sair do escritório aqui e ir lá e ajoelhar no mar, sabe assim, de colocar mesmo e falar, poxa meu Deus, como se eu pudesse sentir realmente o contato, o amor, como se fosse um caminho mais próximo para ele me ouvir. Todo mundo sempre olha para o céu e eu sempre olho para o mar. Tem essa diferença em mim, tem essa diferença que acaba passando, né, para alguns amigos, algumas coisas, mas não acredito que eu devo ser achincalhado por conta disso, né? Acho que você acredita e aquilo, se você tem fé naquilo, aquilo vai te fazer bem de alguma forma. Perfeito. O importante é você acreditar. Se você colocar uma pedra na sua frente e você acreditar que toda vez que você falar com a pedra, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais perto, você vai ter crença em alguma coisa, aquilo vai te dar resultado, porque você está acreditando de coração. Ou seja, o caminho que você quiser seguir, siga com propósito, siga com fé, faça com amor, faça com verdade, faça com vontade. Tente levar o próximo, porque se esse é um caminho bom, se é um caminho que está te fazendo bem, que está fazendo a sua família feliz, sim, convide seu amigo, chame seu parente, mas que compreenda se por um acaso ele não for, se por um acaso não for o momento dele ir. Então, só tenho a agradecer a vocês de verdade mesmo, por acreditar nisso que é o que eu estou dizendo. Jamais aqui nesse chão vai ter um debate, vai ter uma visão, uma finalização da diversidade. Se quiser briga, não é aqui que vocês vão achar, gente. Forte abraço, espero de coração que vocês tenham gostado. E aí, por favor, não esquece, se inscreve lá no nosso canal, vai acompanhando o que a gente vai estar colocando aqui, ó, semanalmente, praticamente diariamente a gente quer colocar vídeo, mas temos que trabalhar ainda, né? O YouTube não nos paga. Enfim, tá dando para colocar a cada 2, 3 dias, com muitas horas realmente de trabalho. Então, curte lá, compartilha. Deixa um comentário, fala alguma coisa pra nós, qualquer coisa, deixa 3 pontinhos aí que eu e o Lulinha aqui é 2 bobão que fica feliz pra caralho, com o perdão da palavra aí, pra caralho. Old pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships.